Bom, e para falarmos sobre eleições 2022, hoje eu recebi em nossos estúdios ele, Maestro Coelho, uma pessoa influente não só em Mococa, mas toda a região. A gente tem ouvido nos últimos dias algumas pessoas e suas opiniões sobre o resultado das urnas no segundo turno neste domingo. A gente acompanhou nas reportagens de Michele Oliveira os protestos que aconteceram em diversas rodovias de todo o país. E, maestro, obrigado por ter aceito o convite e vir falar com a gente. Qual que é a sua opinião sobre o segundo turno das eleições, esses manifestos que vêm acontecendo? Quer dizer, os protestantes não aceitam o resultado das urnas, mas a gente sabe que a democracia foi exercida e foram mais de 2 milhões de votos de diferença. Exato. Inicialmente eu agradeço o convite, dou um olá para o pessoal de Mococa, pessoal da região. Como você falou, nós tivemos um processo eleitoral constitucional baseado em leis que vem se repetindo há muitos anos, e todas as pessoas que participaram desse processo ou perderam ou ganharam. Todas as pessoas que participaram desse processo ou perderam ou ganharam e não reclamaram. Acho que o diferencial está justamente aí. Essas pessoas todas que já perderam e já ganharam, obedeceram todas as regras do jogo, não levaram a bola embora do jogo e tocaram para frente, ou seja, perdeu, se prepara para os próximos 4 anos. Então, na minha visão, esse protesto, eu aceito protestos, ele está num viés antidemocrático, anticonstitucional. Você tem que ter elementos para provar, por exemplo, que houve fraude. Você não pode reclamar antes e, principalmente, pedir intervenção militar em uma coisa que transcorreu, de certa maneira, agradável, democrática, límpida, transparente. Para mim, é um erro dos manifestantes. Realmente, a gente acompanhou nas entrevistas os motoristas que estiveram paralisando aqui a SP-340, grande parte deles estão pedindo por intervenção militar. Como que você vê essa questão? A Constituição prevê uma intervenção militar, mas no caso extremamente grave de acontecimentos bastante dramáticos. O que parece que os manifestantes estão levantando como esse elemento dramático é justamente a existência de um outro. Ou seja, o outro, que é sempre o inimigo, ele é o errado. E esse outro, nesse caso, é o PT, o Lula e todo o pessoal que participou da eleição do lado contrário. Ora, o que você faz agora, já que perdeu a eleição? Posicione-se como, lá no Congresso ou nas instâncias necessárias, como a oposição. Então, a partir daí, dentro do processo democrático, você é a oposição. Você não pode exigir uma intervenção militar que, de repente, os militares, que também têm um papel constitucional de preservação de uma ordem e também da defesa do país, eles não são gado nenhum que vão obedecer ordens e colocar tanques na rua. Isso não funciona assim. Então, nós temos uma série de acontecimentos legais contra justamente esse que eu considero completamente ilegal. Certo. E você, maestro, acredita que uma possível intervenção militar pode acontecer e que talvez prejudique até mesmo os manifestantes? Não, eu acredito que não. O que a gente vai ver nesse caso é a obrigatoriedade das forças policiais de liberarem as estradas, de fazerem com que a rotina do povo continue normal, que não seja uma coisa nem dramática, nem que traga conflitos. O que dá a impressão é que o presidente que ainda está no cargo, ele tentou alguma coisa nesse sentido com aquele vazio, com aquele espaço em que ele não se manifestou. Era uma espécie de efeito Jânio Quadros, sabe? Quando o Jânio pensava que todo mundo ia pegá-lo e levaram para o palácio naquela época. Nessa época, as coisas já estão diferentes. Então, naquela época, você tinha um movimento militar de contrariedade à democracia desde a década de 30, desde Getúlio Vargas, desde o primeiro golpe do Getúlio.
E a nossa situação agora é de extrema amplitude democrática, é diferente o campo, é diferente a época. As pessoas têm a internet e a troca de informações é imediata, errada ou não errada, essa troca continua existindo. Existe a coligação dos países que estão em torno de nós que querem a manutenção da democracia, não querem a guerra, não querem perder comercialmente com guerras, com conflitos, com antidemocracia. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma relação de comércio com a BRICS, Brasil, Rússia, Índia e tal. Olha, mesmo que você não goste do outro país, o comércio continua. E o Brasil precisa desse comércio aberto para vender seus produtos e distribuir os produtos pelo mundo. Você abre mão de uma quantidade de gente de bilhões de habitantes, como na China, só porque ela é comunista e você não quer saber desse comércio? Não. Tanto aí você vê que nas estradas paradas, até o Caiado, que é um ruralista, ele falou, abre essa estrada, senão o meu produto não vai. Eu não consigo vender. Quer dizer, essa ação, por exemplo, dos caminhoneiros e tal, é uma espécie de tiro no pé. Você está indo contra você mesmo. Você está indo contra o escoar da riqueza do país. Isso me parece alguma coisa completamente insana e irracional. Certo, maestro. Nessa eleição de 2022, para a corrida presidencial, foi bastante polêmico, nós acompanhamos bastante brigas nas redes sociais, a gente vê que o povo se dividiu. Como que você vê essa questão da briga, essa guerra partidária nas redes sociais, ou seja, Facebook, Instagram, o pessoal divulgam vídeos, até mesmo fake news. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Na questão do fake news, é lógico, eu sou completamente contrário, seja de que lado for, né? Então, você não vai levantar situações não só negativas, como mentirosas, sem poder provar e ficar impune por isso. É lógico que quando você chega nas últimas semanas, nos últimos dias, não tem como controlar uma avalanche dessas fake news. E é claro que o tribunal foi, como eu vou dizer, preventivo nesse sentido. Então, a Jovem Pan entrou nesse rolo, o próprio filho do presidente, que costuma ter essas redes sociais falsas, ele teve que ser coibido. E é lógico, tudo que foi fora do normal e dentro da mentira foi executado como atitude ilegal. Se você se lembra da outra eleição, a vice do Haddad, a Manuela, recebeu mentiras que eu diria insuportáveis, porque falava não só sobre ela, como a vida dela, como a vida da filha dela. Então, isso aí tem que vir de alguma alma extremamente perigosa e doente. Porque se eu vou detonar você só porque você não gosta de mim, ou porque eu não gosto de você, assim, completamente arbitrária a minha ação, eu estou sendo doente. Se eu tiver maior poder aquisitivo, eu vou ganhar de você, porque a minha quantidade de mentiras vai ser muito maior. E a gente tem que levar em consideração que, agora, nessa eleição, a máquina estava do lado do presidente em ação, o presidente em exercício. Então, não foi apenas uma eleição em que o oponente ganhou de pouco, vamos dizer, se é que 2 milhões são poucas pessoas, uma pessoa já seria o bastante. Mas acontece que o oponente, Lula, PT e a coligação, foram contra a máquina governamental em ação. Os bilhões de recursos que foram distribuídos através do orçamento, esse orçamento sigiloso que vai ser quebrado em breve. Então, essas coisas todas nós devemos colocar em consideração. Não foi apenas uma vitória da oposição, foi uma vitória contra um grupo estabelecido. E esse grupo, se você viu a matéria recente lá de Santa Catarina, eles já assumiram que eles são nazistas, porque eles estavam cantando o hino nacional com o cumprimento que se dava a Hitler. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado, porque acaba esbarrando em atitudes de completa e total violência, como a história já mostrou. Maestro, agradeço mais uma vez pela sua presença aqui
E uma última pergunta, qual que é a sua expectativa para os próximos passos? O ano está acabando, o governo do então presidente Jair Bolsonaro, e em janeiro entra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Qual a expectativa para os próximos anos? Bom, eu lembro que eu vivi o mandato presidencial de 2002 em diante. E eu não achei que foi ruim. Eu achei que a população, de modo geral, teve valores que ampliaram a sua vida, como a gente fala o tempo todo. Então, existem fatos. Independe da minha opinião. O salário mínimo subiu acima da inflação? Subiu. 18 universidades foram produzidas? Foram. As escolas técnicas federais foram distribuídas pelo país? Foram. O Brasil tinha soberania, se você se lembra, ele aparece saindo da carruagem da então rainha da Inglaterra. Ele entra na reunião dos grandes do mundo e é chamado para ficar no meio da fotografia, enquanto Temer e o próprio presidente atual, ele é colocado bem na lateral, bem lá no fundinho, quase na sombra da fotografia. Então, você vê que o Brasil tinha uma soberania, nós vivíamos uma soberania. Negar isso, acredito ainda que faz parte dessa doença negacionista. Você não pode negar que o que foi bom aconteceu. Erros, houveram erros, sim. Agora, você vai me falar qual o governo que não teve. Naquele momento teve erro? Teve. Teve coisa a ser corrigida? Teve. Teve processo contra o Lula? Teve. Foram retirados os processos contra o Lula? Foram. Ser processado é ser culpado? Não. Ser processado é ser processado. Você não é réu. Não houve julgamento. Houve um processo. Então, essas coisas a população deve começar a repensar, que não é uma questão de defesa desse ou daquele. É uma questão de ver, o Brasil deve ser soberano ou o Brasil deve ficar de joelhos frente a potências. Naquela época, nós éramos soberanos e a gente andava de cabeça erguida. Todos os brasileiros, não só os petistas, não só o lado vermelho da coisa. E, para esclarecer mais ainda, quando a gente fala em vermelho, a gente não está falando em comunismo ou qualquer outra coisa. A gente está falando em sangue derramado pela liberdade. O vermelho que existe na bandeira do partido, é um vermelho de sangue derramado. E aí, mesmo que esteja nessa coloração verde-amarela, você vai pegar Tiradentes, dentro daquelas lutas libertárias, você vai pegar Sabinada, Balaiada, a história contando as revoluções populares, onde houve derramamento de sangue, e vou colocar mais, talvez esteja diretamente ligado a você. Indígenas escravizados, negros escravizados. São 400 anos de sangue derramado. Isso é vermelho. Muito bem, obrigado mais uma vez pelas palavras, maestro. E nós vamos dar continuidade a esse assunto e ouvir outras opiniões, porque é isso que a gente preza. A TVD é a TV que você se vê.